caia por terra em nome de Jesus, e que ele seja usado na ousadia do Espírito Santo, para falar, amada igreja presente e aquela que está em casa, nesse momento, celebrando conosco, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, aleluia. Fala com o irmão, Deus quer falar contigo nessa noite. Aleluia. Obrigado. Graças e paz, amém? Amém. Vocês estão bem? Pode se sentar, irmãos, fique à vontade. E o pastor fez uma oração que eu achei muito top demais. Que até esse último segundo eu estava pedindo, Senhor, confirma essa palavra. Porque quando eu vi na escala, já tem bastante tempo já, né? Mais de 2 meses, eu acho. E daí eu falei, Senhor, me dá uma palavra, alguma coisa para trazer para o povo, porque não pode ser eu. E semana passada ele me entregou uma palavra. E eu fiquei abismado com a palavra. Uma bênção. E até esse último momento eu estava orando, Senhor, confirma. E o pastor na oração dele confirmou. A palavra de Deus vai transformar o povo. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo 16, e deixe ela aberta aí, por favor. Mateus, capítulo 16. Aleluia. Deus seja louvado. Só deixa aberto. Vocês já notaram que nós vivemos num mundo de dualidades? Ou é sim ou não. Ou é alto ou é baixo. Ou você está ou você não está. Ou você ganha ou você perde. E a vida é dessa forma. Não existe um meio termo. E a palavra de Deus já diz isso. Quero que você acompanhe comigo essa leitura. Mateus 16. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida, por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Jesus está dizendo o seguinte: para você ganhar, você precisa perder. E todos aqui estudaram, trabalham, certo? E no mundo secular nós vemos que para você ganhar, para você ser um vencedor, você precisa ganhar alguma coisa. Você precisa lutar, ir lá e conquistar, e se esforçar, e eu consegui, venci, glória a Deus, sair como vencedor. Só que quando nós olhamos para a vida cristã, acontece o inverso. Para você ganhar, você precisa perder. E para você perder, você precisa estar disposto a perder. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. Para você ganhar, você precisa perder. E eu sei que é uma palavra meio complicada, porque ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Eu não gosto de perder. Vocês não gostam de perder. Mas Jesus diz: aquele que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Amém? Talvez você pense como os discípulos pensaram lá em João 6:60, que disse assim: duras são essas palavras, como que eu vou ter que perder alguma coisa para poder ganhar alguma coisa? Duras são as palavras de Jesus, mas elas trazem vida, amém? Talvez você pense como os discípulos pensaram, e nesse sentido, quando a gente olha, eu vou ter que perder, nesse exato momento você podia estar fazendo qualquer outra coisa, você decidiu estar aqui. Talvez esteja pensando assim: eu estou perdendo o meu tempo, eu podia estar pensando em outras coisas, sua cabeça está lá, naquilo que você queria estar fazendo. Mas eu quero dizer para você, meu querido, se concentra no que está acontecendo aqui. Antes de você desistir, você fala assim: mas eu estou aqui e tal, estou falando, antes de você desistir, de prestar atenção na palavra de Deus, não é minha, na palavra de Deus, antes de você desistir do ministério, antes de você desistir de qualquer coisa que envolve
o nome de Deus, eu quero que você preste atenção em algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Antes de você desistir da vida cristã, eu o encorajo a desistir primeiro da idolatria. Porque assim os samaritanos adoravam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações no meio das quais tinham sido trazidos. Isso está lá em 2 Reis 17, versículo 33. O que está acontecendo aqui? Os samaritanos, nós conhecemos uma história de samaritanos, que é Jesus chega no poço, encontra com a mulher, conversa com ela, muda a vida dela e etc, certo? Todo mundo conhece isso. Mas em 2 Reis, capítulo 17, vocês leem lá, vocês vão ver a origem dos samaritanos. Eles eram um povo ímpio, que se converteram e começaram a servir a Deus, e foram servindo, mas eles carregaram com eles os costumes antigos. Alguns aqui nasceram no berço, outros vieram. E ainda assim, eu quero dizer para você, antes de você desistir de qualquer coisa que envolva o nome do Senhor, por mais difícil que seja, abandone a idolatria. Por quê? Em Êxodo 20, o Senhor diz, não tenha outros deuses diante de mim. E você aí na sua cabeça está pensando assim, mas irmão, eu sou crente, eu não tenho nada disso, eu não tenho imagem na minha casa, eu não tenho nenhum santo, alguma coisa desse tipo na minha casa. Deixa eu te falar. Oséias 4,6 é um versículo que eu gosto muito, e ele diz assim, o meu povo perece porque lhe falta entendimento. E é verdade, nós perecemos por falta de entendimento. A gente não sabe de algo e você perece. Nós ouvimos muito a palavra Beelzebu, que é referência ao inimigo das nossas almas. Só que essa palavra ela é derivada da palavra Baal Zebub. Baal Zebub. E eu quero focar com vocês a palavra Baal, que eu achei muito interessante isso. Que ela diz o seguinte, a palavra Baal significa mestre, marido, senhor, proprietário, dono e por aí vai. Alguém que domina alguma coisa. Alguém que domina alguma coisa. Por isso que você vai ver que os irmãos, às vezes, que não conseguem se libertar, ou aqueles que estão lá na rua, estão dominados pelas forças do mal. Por quê? Eles estão debaixo da propriedade do inimigo. O inimigo tomou conta da vida deles e eles não conseguem se libertar. Então entra o seu papel de ir lá e levar a palavra do Senhor. Pegaram aí? Baal significa senhor, mestre ou marido. Senhor é aquele que governa sobre algo. Aquele que governa sobre algo. Se você é dono de uma propriedade, você é senhor daquela propriedade, certo? Mestre é aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que dá a direção. Marido é aquele que provê ou aquele que zela. Entenderam? Até aqui? Baal significa essas três coisas: mestre, marido, glória a Deus, senhor, mestre e marido. E eu vou te fazer uma pergunta, nós estamos falando de idolatria. Com base nessas três palavras, senhor, mestre e marido, o que tem governado os seus pensamentos? Nós estamos falando de idolatria. O que governa o seu pensamento é a palavra de Deus ou qualquer outra coisa? O que tem te ensinado? A palavra de Deus ou qualquer outra coisa? Fica a dica. Quem tem sido seu marido? Você vai falar assim, mas eu sou homem, eu não tenho marido. Jesus, ele vem buscar uma noiva e nós vamos casar com ele. Se você não sabia disso, você vai casar com Jesus. Mesmo você não, eu vou casar com Jesus, amém? O que tem, aonde você tem buscado provisão quando se fala de marido? Porque o marido, ele traz a provisão. Sabe? Se qualquer uma dessas questões você respondeu qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, provavelmente você tem alguma raiz de idolatria dentro de você. Essa palavra falou comigo, irmãos. E eu estou lutando, pedindo para que o Senhor me liberte de algumas coisas que ainda eu uso como idolatria. Por exemplo, violão. Muito simples, violão, tocar violão, gostar. Às vezes eu troco um momento de leitura bíblica para tirar uma canção, que é para o Senhor, uma adoração. Isso é uma idolatria. Tudo aquilo que compete com a palavra do Senhor, tudo aquilo que compete com o que o Senhor quer te ensinar é idolatria. Não é só uma imagem. Tudo o que te tira da presença do Senhor é idolatria. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo conhece esse versículo, certo? Eu quero trazer para vocês um novo significado. Eu sou o caminho, o que governa. Eu sou a verdade, o que ensina. Eu sou a vida, o que provê para vocês. Se vocês lerem a palavra do Senhor, Jesus está dizendo, eu vou governar sobre a vida de vocês. Não vai ter idolatria, não vai ter espaço para idolatria. Eu vou ensinar vocês. O pastor diz
Fugiu agora o versículo. Mas o pastor disse o seguinte, que conhecereis a verdade vos libertará. É isso, obrigado Espírito Santo, obrigado meus irmãos, porque oraram para lembrar esse versículo. E ele diz também a vida, a provisão, nada vai te faltar se você seguir com Jesus. E não vai ter nenhuma raiz de idolatria. Irmãos, eu não estou entendendo, vamos acompanhando e lá no final eu vou dizer para vocês o porquê disso. Segundo, e eu vou correr um pouquinho. Segundo, antes de desistir da vida cristã ou qualquer coisa que envolva a palavra do Senhor, eu te encorajo a desistir do escárnio. Porque bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso está em Salmos 1, versículo 1. E um escarnecedor é um zombador, é uma pessoa que não tem respeito, que fala coisas maliciosas. Irmãos, mas eu não falo essas coisas. Amém por isso, irmãos. Amém por isso. Mas as pessoas ao teu redor, quem são? As pessoas que você convive, como que elas são? Os vídeos que você assiste, hoje nós usamos muito o celular para estudar, fazer várias coisas, é um computador na mão. Glória a Deus por essa tecnologia, mas deixa eu te falar, o que você tem assistido? O que tem tomado o seu tempo, vamos dizer assim? As pessoas, tanto no mundo físico quanto no virtual, que você se relaciona, trazem edificação para a sua vida cristã e para o reino de Deus? Ou seja, o que você tem se alimentado, nós falamos que Jesus é a palavra, então eu já estou trazendo a idolatria para cá, por escárnio, a roda de amigos que você está, aonde você está inserido, as pessoas que estão ao seu redor, edificam a sua vida e levam você para o reino ou te afastam, com piadas, com falar mal dos outros, com fofoca, com qualquer outra coisa nesse sentido. São escarnecedores, nós devemos nos afastar, a palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar disso. E eu trago essa palavra para mim, porque uma vez eu estava assistindo um vídeo eu não me lembro qual era a rede social lá, mas eu estava vendo, e um rapaz que eu acompanhava bastante ele, e ele fez uma piada que me feriu. A piada é a seguinte, eu quero falar para vocês aqui, um trecho só, e eu quero que vocês pensem. Eu não ri porque me doeu muito. Ele falou assim: Jesus era top, transformou um monte de água em vinho. Eu queria convidar esse cara para as minhas resenhas. E a partir daquele momento eu nunca mais acompanhei esse cara e eu comecei a verificar o que eu estava assistindo. Porque parece, é só uma brincadeira, é só um cara falou lá, qualquer coisa, mas envolve o nome do Senhor. Paulo diz que nós somos embaixadores, representantes do reino aqui na terra. E quando nós compartilhamos disso, nós assistimos lá, meu irmão, não estou acompanhando o cara, não estou, não sei o que, eu só vi um vídeo. Evita. Procura evitar, porque se eu permito que isso faça parte da minha vida, eu estou abrindo legalidade para outras coisas também. Então fuja do escárnio. Amém? Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso é o segundo mandamento, Êxodo 20, capítulo 7. Terceiro, antes de desistir da vida cristã, eu encorajo a desistir da correria secular. E todo mundo corre. Todo mundo corre. Não tem um ser vivente nessa terra que não está correndo. Mas eu quero te convidar a parar um pouco, respirar, ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Tem um texto que eu gosto muito e eu vou contar a história para vocês, está lá em Lucas 10. Marta e Maria. O que acontece? Jesus está passando e ele é convidado para passar um tempo na casa de Marta. E uma delas começa a correr, arrumar a casa e arrumar, porque Jesus está chegando, está ali, está trabalhando e tal. E a outra senta do lado de Jesus e fica ouvindo Jesus. E olha o que acontece. Ela diz o seguinte: Marta, né, que estava trabalhando. Marta, agitando-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter me deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Sua vida pode estar uma correria justamente porque você não para ouvir o Mestre. Aquele momento que você deveria parar para ouvir o Senhor, meditar na palavra dEle, você está correndo. E eu falo porque aconteceu comigo também, meus irmãos. Eu gosto muito de fazer o devocional pela manhã, porque, para mim, tá? A minha mente está zerada, então não tem nenhuma preocupação, não tem nada. Então pela manhã eu já pego a palavra, me alimento e vou trabalhar, vou fazer minhas coisas. Se eu deixar para a noite, já tentei, eu não consigo concentrar. Eu não entendo, porque é muita coisa vindo ali do dia a dia e eu não consigo me concentrar. E eu procuro fazer pela manhã. E teve alguns dias, precedentes agora às minhas férias, que eu não consegui fazer o devocional. E na correria eu já acordei, vou trabalhar, saio correndo e esqueci. Deixei Jesus lá no vácuo lá e eu vazei para trabalho. Nada deu certo, né? Para variar, nada deu certo. Então, eu chego em casa e falo, agora eu vou me alimentar da palavra. Mas eu estava tão atribulado, tão tumultuado, que eu não conseguia prestar atenção no que eu estava lendo. E o Senhor falou comigo, nessa palavra, você corre demais, para de correr, para me ouvir. Não vem aqui, Senhor, me abençoe, e vaza fora. Para ouvir. E não é a primeira vez que essa palavra é dita aqui. Muitos pregadores subiram aqui e disseram, pare para ouvir o Senhor, não vá lá e peça tudo e sai correndo. Espera a resposta, aguarda no Senhor. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe do que vocês precisam. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Marta escolheu o reino. Maria, perdão, escolheu o reino. No meio da correria toda, ela falou, vou parar e vou ouvir Jesus. Deixa a casa bagunçada aí, depois eu arrumo. Vai saber quando que Jesus vai voltar aqui de novo. Vai saber, irmão, se Jesus voltar hoje e você está preocupado com um monte de coisa lá no mundo. Já pensou nisso? Nós estamos aqui e de repente todo mundo vai. Glória a Deus por isso. E se você ficar porque está preocupado com outras coisas? Eu pensei nisso. E eu penso nisso todos os dias. Antes de desistir da vida cristã ou qualquer coisa que envolva a palavra do Senhor, eu te encorajo a deixar a desobediência. Aos pais, aos líderes, no trabalho, na igreja, porque todo homem que esteja sujeito a autoridades superiores, porque na autoridade que não há autoridade que proceda de Deus, não há nenhuma autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Ele, de modo que aquele que se opõe a autoridades resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Romanos 13, 1 e 2. Deu ruim. Sabe por que deu ruim? Porque nós fazemos isso. Muito. E às vezes até inconscientemente nós fazemos isso. Nosso superior diz, eu preciso que você faça assim. Aí você já, mas eu acho que assim seria melhor. Você não fala para ele, ou para ela, não sei. Você não fala para o seu líder. Mas você pensa, se fizesse assim seria melhor. E isso é uma desobediência. Irmãos, mas você está querendo que a gente se bitole agora e que vai ficar preso? Não, irmãos, não é isso. Fica comigo até o final e você vai entender. Você vai entender. Nós não estamos voltando aqui o Velho Testamento e aplicando lei, porque nós vivemos na graça. Eu quero que vocês entendam isso. Mas, para ter a graça, precisou ter a lei. Sem a lei não tem a graça. E Jesus, ele veio para cumprir. Ele não veio para abolir. Não sei se vocês sabem disso. Jesus veio para cumprir. E o que eu quero compartilhar com vocês é isso. Um pouco da lei aplicado na graça. Vamos ler novamente aqui, eu vou ler para os irmãos. O versículo 2 de Romanos 13. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenança de Deus. O pastor falou uma vez, uma pregação, ele falou assim, se vocês... Foi pregação não, foi na palavra de oferta. Isso falou muito comigo. Ele falou assim, irmão, se você não trouxer o seu dízimo, se você não trouxer a sua oferta, você não está me prejudicando como pastor na sua vida. Você está prejudicando você, porque o seu negócio não é comigo, o seu negócio é com Deus. E quando eu olho para essa palavra aqui, e eu
E se eu decidir andar em desobediência ao Senhor, eu não estou desobedecendo ao meu pastor, ou meu líder de ministério, ou meu patrão. Não estou. Eu estou desobedecendo a Deus. É direto com Deus. É direto com Deus. Vocês conseguem entender isso? Que o assunto seu é direto com Deus? Eu estou no meu trabalho. Ah, mas quem paga seu salário é Deus. Quem te faz acordar cedo é Deus. Quem te dá força é Deus. Ah, mas eu trabalho para fulano. Sim, mas Deus abençoou ele para que ele te desse um emprego. É Deus que zela por você. Ah, mas eu ganho um pouco. Ora um pouco mais, se aperfeiçoa um pouco mais. Deus vai te dar a capacidade para você subir um pouco mais. Amém? Mas não esqueça, as autoridades foram impostas por Deus. Nós devemos respeitá-las. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe quem disse isso? Jesus. Nós falamos aqui de obediência, e se remete ao Velho Testamento. Jesus vem e fala isso daqui, ó, aquele que guarda os meus mandamentos. Nós amamos Jesus, certo? Amém? Se nós amamos Jesus, nós devemos guardar os mandamentos dele. Quais são os mandamentos dele? Pensa aí. Antes de desistir da vida cristã e de qualquer coisa que envolva o Senhor, eu encorajo você a desistir do adultério. E a primeira coisa que vem na nossa mente é traição dentro do casamento, quando fala de adultério. E eu quero ir mais profundo com vocês. Tiago 4,4, abre aí por favor. Tiago capítulo 4, verso 4. Amém? Na versão King James, que é essa que eu uso, ela diz o seguinte: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Alguém tem uma versão diferente? Pode ler, por gentileza. Tiago 4, 4. Pode ler. Infiéis. Está vendo aqui? Não tem somente a ver com o casamento, tem a ver com outras coisas também. Tiago fala assim: se você é amigo das coisas deste mundo, você se torna inimigo de Deus. Isso é um adultério, isso é traição. Na versão do pastor está dizendo infiéis. Infiel o quê? Traição. Posso resumir isto numa frase: tem nada a ver. Jesus é amor. E vai entender se eu orar depois? Tem nada a ver. Jesus vai entender se eu ler a Bíblia depois? Tem nada a ver. Jesus vai entender se eu não for no culto porque tem uma festinha, não for no culto porque tem um aniversário, não for no culto porque eu estou cansado. Tem nada a ver. Será? Será que não tem nada a ver? Teve um cara na Bíblia que ele usou esse tem nada a ver lá no Velho Testamento, Esaú. Esaú, ele chega com muita fome e Jacó está cozinhando um guisado e nós entendemos que Jacó ele fez essa compra. O pastor já explicou para a gente, ele fez uma compra. Não quero que vocês olhem nessa questão da barganha, mas olhem para o lado de Esaú. Esaú, não Jacó, Esaú. Esaú ele chega com muita fome e fala assim: que me vale primogenitura se eu estou morrendo de fome? E ele entrega a primogenitura. Eu não sei se vocês entendem o que é primogenitura, mas é uma bênção especial ao primogênito. Aquele que é primeiro. O primeiro recebe, a gente fala, né? O primeiro que chega a beber água limpa. Mas na palavra do Senhor, a primogenitura ela tinha uma simbologia para as futuras gerações. Então não era só referente a Esaú, mas falava também da geração dele, daqueles que viriam após ele. E ele pega e simplesmente joga fora essa bênção por causa de um prato de sopa. Fala, irmão, mas o que tem a ver com adultério? Não estou entendendo. Deus já tinha estipulado que haveria uma bênção, há uma bênção sobre os primogênitos. E Esaú já tinha essa bênção garantida. O que ele faz? Ele adultera com o Senhor. Ele adultera com um prato de sopa. Com um prato de sopa. Ele troca isso. Ele trai aquilo que o Senhor tinha colocado para ele. Ele entrega e fala: não quero saber disso aqui. Eu quero matar minha fome.
Judas traiu Jesus e recebeu o seu salário, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda o seguinte, irmãos: adultério é trocar uma aliança, um voto, um acordo, por qualquer outra coisa agradável aos olhos naturais. Se você decidir trocar uma aliança com Deus, se você decidir trocar um voto que você fez com Deus, se você decidir trocar um acordo que seja com Deus por qualquer outra coisa, é adultério. Amém? Sexto, antes de desistir da vida cristã, eu o encorajo a desistir do roubo. Isso, do roubo, de roubar. E novamente nós associamos isso logo a dinheiro. Roubou dinheiro, ou roubou algum bem, alguma coisa. Mas deixa eu te falar, tinha um cara na Bíblia, eu comentei com o pastor esses dias, chamado Absalão. Ele era filho de Davi, o terceiro filho de Davi. E ele estava, vou contar a história para vocês, ele estava tramando para roubar o trono do pai dele. Então as pessoas chegavam até ele, chegavam no reino, e ele abordava as pessoas antes de chegar até o rei, e perguntava: o que está acontecendo, o que você quer? Aí a pessoa falava assim: eu vim procurar o rei, porque eu preciso de um conselho assim, assim, assim. Aí ele falava assim: se eu fosse governante lá onde você está, eu faria isso, isso e isso. E foi essa tramóia toda, até que no final ele acabou morrendo. Mas eu quero que vocês foquem nisso daqui. Todas as vezes que nós, lembra que eu falei da questão da liderança? Lá atrás, desobediência, que eu vou vincular agora nessa questão do roubo. Todas as vezes que o seu líder, ele fala para você: faça tal coisa, e você fala, pensa, não vou fazer, e eu no lugar dele faria melhor, você está roubando. É um roubo. Todas as vezes que alguém que está acima de você, uma cobertura espiritual, fala para você: preciso que você faça isso, e você fala: não vou fazer, porque eu acho que assim seria melhor, você está roubando e entregando até. Diria que você está sendo Esaú, você está entregando aquilo que Deus colocou por qualquer outra coisa. O roubo está associado à desobediência, acabei de dizer. E a frase, em sua maioria, começa com eu não concordo, e se eu fosse fulano, geralmente é assim: eu não concordo, e se fosse fulano. O que rouba está sempre tentando ser o melhor em tudo, tentando com palavras destruir o que Deus está construindo, e às vezes até na vida do irmão. Sabe quem era uma bênção e se tornou maldição por causa do roubo? Ele era anjo de luz, e ele olhou para o trono e falou: se eu fosse Deus, eu faria assim. Satanás, hoje Satanás, nosso inimigo. Efésios 4:28 diz: aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Irmãos, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Paulo está dizendo o seguinte: vá buscar o Senhor, porque lá fora tem muita gente com fome da palavra. Tem muita gente precisando se alimentar. E o esforço das suas mãos, orar, jejuar, buscar o Senhor, ler a Bíblia todo dia, vai trazer alimento para essas pessoas, não é só para você. Esaú trocou a bênção e amaldiçoou toda uma geração. O seu posicionamento influencia nas gerações futuras. O pastor sempre traz essa questão aqui, que ele fala que a geração que nós vivemos hoje é um reflexo do que aconteceu lá atrás. Todas as vezes que você se posiciona como crente, eu falo: vou fazer isso, você muda uma geração. Não vou fazer isso, você também muda uma geração. Para finalizar, e eu parti para a parte boa, porque até aqui tem sido parte ruim, mas é parte boa também. Antes de desistir da vida cristã, eu encorajo a desistir da cobiça. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? O pastor começou a falar aqui do que está acontecendo lá no Afeganistão. E olha o que a palavra diz:
De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites? Que os vossos membros guerreiam, cobiçam e nada têm, logo matais. Tiago está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo, João, né? Está dizendo o seguinte: a cobiça gera assassinato. Se você cobiça, você é um assassino. É o que a palavra está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus está dizendo isso. Se você cobiça, você é um assassino. Aí você fala assim, irmão, mas é muita coisa, eu não consegui entender e tal. Eu não estou entendendo. Eu quero te encorajar. Se você não desistiu até aqui e está aí, firme e forte, e essa é a parte boa, além disso que eu falei até agora, João 6,54 diz, Jesus disse: todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Carne fala dos sofrimentos de Jesus, sangue fala do preço pago por ele em nosso favor. Jesus, ele não precisava fazer tudo o que ele fez por mim, por você, não precisava. Ele não precisava. Vocês conseguem pensar, tenta imaginar o seguinte, tenta imaginar algo muito grande, colossal, gigantesco, que você não consegue medir. Jesus é muito mais do que isso, muito mais do que isso. E ele resolve sair do trono dele e fala: eu vou lá, por amor, salvar esse povo aí. E ele se desfaz de toda essa glória e se reduz, e ele fica pequenininho, para caber no universo. Alguém já viu uma foto de universo no Google, alguma coisa assim? Viu que é grande, é imenso, aquele monte de planeta, estrela, aquela bagunça toda, e é lindo. E Jesus, ele se desfaz da glória e cabe dentro desse universo. E ele se desfaz um pouquinho mais e cabe dentro, para caber dentro de uma Via Láctea. Se desfaz um pouquinho mais para caber dentro do nosso sistema solar. Aí ele se diminui um pouco mais para caber dentro do nosso planeta. Aí ele se diminui um pouco mais para caber dentro de uma pessoa, Maria. Só para te salvar de tudo que você cometeu, posteriormente cometeria. Jesus, ele não morreu ontem. Hoje é que dia? 17. Ele não morreu dia 16 de agosto. Tem mais de 2000 anos que ele morreu e ressuscitou. Por amor a cada um de vocês, nós. Ele não precisava fazer nada disso, mas ele fez por amor a nós. E tudo que eu disse aqui, todos esses pecados que nos levam a desistir de Deus, porque é isso que acontece. Por que eu citei todos esses pecados? É o que nos distancia de Deus, faz com que a gente não valorize o sangue de Jesus. Idolatria, desobediência, adultério, roubo, e por aí segue a lista, e tem mais um monte. Valorize o sangue, participe dos sofrimentos de Jesus. Você tem valorizado o sangue de Jesus? Não valorizar de estar aqui no meio dos irmãos e glorificando, não. Eu falo lá quando está sozinho, só você e Jesus. Não tem ninguém vendo, só Jesus, Espírito Santo, Deus e os anjos e os demônios, mais ninguém, só vocês. Tem valorizado? Você tem... Jesus, obrigado. Essa palavra aqui é maravilhosa, eu não quero sair da tua presença. Eu preciso fazer outras coisas, Senhor, mas eu escolho ficar aqui. Você tem participado dos sofrimentos de Jesus? E daí que eu falo que confirmou, a oração do pastor, o que o pastor estava trazendo, confirmou. Porque eu estava vendo a reportagem, estava dizendo que, acho que o pastor que colocou no status, se eu não me engano, que tem muitos pastores que estão fugindo de lá e fugindo porque vão ser mortos. Deixa eu te falar, a gente está no Brasil. Você já foi açoitado alguma vez? Açoitado é ser chicoteado. Te espancaram por causa de Jesus? Já, sei lá, cuspiram na sua cara porque você falou que você amava Jesus? Te prenderam porque você disse eu amo Jesus? Acho que isso não aconteceu aqui. E glória a Deus por isso. Então se torna mais tranquilo participar dos sofrimentos de Jesus aqui no Brasil. Mas se você quer ganhar as nações, se você quer levar o Evangelho, se prepara para isso. E está na palavra. Jesus disse isso. Quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, quer dizer o quê? Quem não participa dos meus sofrimentos, não tem parte comigo.
E vai chegar naquele dia e vai falar assim: Senhor, mas eu profetizei, mas eu fiz isso, eu fiz não sei o que. Jesus fala assim: aparta de mim, que eu não te conheço. E vai ser duro. Irmão, mas que palavra dura. Mas irmãos, uma palavra dura. Mas deixa eu te falar. Eu comecei falando que no mundo secular, para você sair como vencedor, você precisa ganhar alguma coisa. Você batalha, vai lá e ganha. Na vida cristã você perde e você ganha. Quando você perde, você ganha. Olha o que Jesus disse, e eu estou finalizando agora de verdade, irmãos. Olha o que Jesus disse nas cartas em Apocalipse. Não precisa abrir, não. Ao que vencer e ao vencedor. O que vocês entendem por isso? Ao vencedor, ao que vencer. É o que ficou aqui na igreja, e eu bati ponto toda terça, todo domingo, eu estava aqui, firmão, o pastor chamava para a obra, eu ia lá. É só isso? Não. É a persistência em conhecer Deus. É a persistência em guardar os mandamentos de Jesus e ensinar as pessoas. Jesus, ele fala assim: ide, faça discípulos. E no finalzinho, se vocês olharem lá, eu não estou com o versículo aqui agora, no finalzinho ele diz assim: ensine a guardar, ensine, vai e faça discípulos, mas ensine também. Jesus dá um pouquinho mais ali da instrução, não é só ir fazer discípulo e deixar largado. Mas para você ensinar alguém, você precisa saber. Você precisa saber. E para você saber, você precisa buscar. E para você buscar, você precisa abdicar de um tempo. Para você abdicar de um tempo, você vai sacrificar outras coisas. Mas e aí? Você vai sair como vencedor ao final? Ou Jesus vai falar assim: eu sinto muito, mas pega a esquerda aí e desce. E ao vencedor, Apocalipse 2,7: alimentará da árvore da vida. E ao vencedor, não sofrerá dano nenhum na segunda morte. E ao vencedor, receberá o maná e um novo nome. E ao vencedor, receberá autoridade sobre as nações. E ao vencedor, receberá vestes brancas, e terá o nome confessado diante de Deus Pai e dos anjos. E ao vencedor, será coluna no santuário de Deus. E ao vencedor, sentará com Jesus no trono ao lado de Deus. Amém? E ao vencedor, não é o desistente, não é aquele que ficou, eu vou, não vou, não, é o vencedor, aquele que persistiu em conhecer a Deus, aquele que persistiu em buscar Deus, aquele que foi mais fundo, que saiu além das estruturas de uma casa de adoração, aquele que no quarto secreto, naquele momento que Deus está lá com ele, falou assim: eu não vou orar só 30 minutos, o Senhor falou demais comigo nessa questão da oração da madrugada. Jesus, eu ficava assim: eu vou na oração na sexta-feira, que é o meu dia, porque se eu não for na oração, e esse era o meu pensamento, se eu não for na oração, o pastor vai ficar puxando minha orelha, então eu vou. Olha as ideias. Eu vou na oração por causa que o pastor vai ficar puxando minha orelha. Não, irmão, está errado. Estou falando de mim, o que aconteceu comigo. E às vezes eu ir buscar Deus, porque se eu não buscar, alguém vai ficar me incomodando. Irmãos, é por você. Jesus, ele se desfaz da glória por você, ele só quer que você conheça ele e aprenda mais sobre ele. Só isso. Simples assim. Não é sacrifício nenhum. Sacrifício é ser pregado numa cruz lá e ficar sangrando e ser cuspido e humilhado. Isso é sacrifício. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus finaliza as cartas do Apocalipse, às igrejas, dizendo isso. E eu quero que se coloque de pé, por favor. Eu vi essa semana um postzinho muito interessante. Eu sempre acompanho ali as redes sociais na questão da vida cristã e aprender um pouco mais. E estava dizendo o seguinte, uma ilustração que eu achei muito legal. O Evangelho de Jesus é semelhante a um café com chantilly. É semelhante a um café que você pede que tenha chantilly. Quem já comprou esse café sabe que o chantilly é a parte doce e o café ele vem sem açúcar, justamente para você tomar junto, bacana. Só que muitas vezes nós escolhemos só o chantilly do Evangelho. É só o vem a mim e eu vos aliviarei. É
fácil. Mas a parte do café, a parte amarga é: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus tem convidado a igreja, não só nós aqui, Igreja Batista Nacional Betel, mas a igreja de um modo geral, para se preparar, porque Ele está voltando. Irmãos, eu escuto isso desde quando eu entendo por gente. Eu também. E eu nem era cristão. Eu escutava isso. Mas eu nunca vi tamanha barbárie que tem acontecido no mundo. Se você pegar e ler Mateus, capítulo 24, Jesus fala do que está acontecendo hoje. Não está em Apocalipse, está lá em Mateus. Jesus fala de tudo isso que está acontecendo. E esse seria o fim dos tempos. E a volta de Jesus estaria próxima. Irmão, Jesus vem buscar uma noiva. E ela é formosa. E ela é bela. E ela é linda, sem nenhuma ruga, sem nenhum defeito. E essa noiva é vocês. Somos nós. Tá? Jesus tem convidado você a viver uma vida mais profunda nele. Jesus tem me convidado a viver uma vida mais profunda nele. E eu quero isso. Ao vencedor. Ao vencedor. Ao vencedor. Amém? Deus abençoe. Amém. Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor. Pedir perdão por tudo que nós cometemos, ó Deus, até esse dia. Nós entramos na Tua presença, Senhor, arrependidos. Que Teu Espírito Santo ministre em nós tudo aquilo que de ruim nós fizemos, tudo aquilo que desagradou Teu coração, não por barganha, Senhor, mas por entendimento, por aquilo que nós fizemos e desagradou, Senhor. Pai, nos perdoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restabeleça a aliança com o Teu povo, restabeleça o Teu amor, reafirma, Senhor, aquilo que o Senhor tem para os nossos irmãos, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma vida de adoração, Senhor, mais profunda em Ti, mais profunda na Tua palavra, Senhor. Pai, a Tua igreja precisa muito do Senhor, nós precisamos muito do Senhor, porque ainda nós caminhamos, Pai, com alguns defeitos, algumas coisas, algumas falhas, e nós precisamos do Teu Espírito Santo para trazer juízo sobre as nossas vidas, para trazer consentimento daquilo que nós estamos fazendo de errado e desagrada ao Senhor, porque nós afirmamos, Senhor, que nós queremos viver contigo, nós queremos ir para o céu, nós queremos estar aí sentado contigo, mas para isso a Tua palavra instrui, o Senhor nos instruiu a buscar o Senhor verdadeiramente, a comer da Tua carne, Senhor, a beber do Teu sangue. Senhor Jesus, nos ensina, Espírito Santo, nos conduza, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós subiremos contigo, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos protege de todo mal, em nome de Jesus. Guarda a Tua igreja, Senhor.